E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre pilhas. Tudo bem, então nesse ponto você provavelmente já está bastante familiarizado com as arrays e listas ligadas, que são as duas estruturas de dados primárias sobre as quais a gente mantém organizados os conjuntos de dados de tipos semelhantes. Mas agora a gente vai falar sobre algumas variações de array e listas ligadas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre pilhas. Especificamente vamos falar sobre uma estrutura de dados chamada pilha. Lembre-se das discussões anteriores sobre os ponteiros e memória, que a pilha também é o nome de um segmento de memória, onde a memória é declarada automaticamente, no stack. Memória que você nomeia, variável que você nomeia, etc. Portanto, essa é uma estrutura de dados de pilha e não segmento de pilha de memória, beleza? Mas tá, o que é uma pilha? Uma pilha é apenas um tipo especial de estrutura que mantém os dados de maneira organizada. E há duas maneiras muito comuns de implementar uma pilha usando duas estruturas de dados com a que a gente já está familiarizado, que são as arrays e as listas ligadas. O que torna uma pilha especial é a maneira na qual a gente coloca informação na pilha e a maneira na qual a gente remove a informação da pilha. Em particular, com pilhas, a regra é apenas o elemento adicionado mais recentemente pode ser removido. Então pense nisso aqui como se fosse uma pilha. A gente está empilhando informações sobre si mesmos. E apenas o que está no topo da pilha pode ser removido. A gente não pode remover o que está embaixo, porque todo o resto iria entrar em colapso e ia cair. Então, o que a gente está realmente construindo é uma pilha que temos que remover peça por peça. Por causa disso, a gente geralmente se refere a uma pilha como uma estrutura LIFO, que é o primeiro a entrar e o último a sair. Last in, first out. Portanto, devido a essa restrição sobre como as informações podem ser adicionadas e removidas de uma pilha, há realmente apenas duas coisas que podemos fazer com a pilha, que é podemos empurrar, o push, que é o termo que a gente usa para adicionar um novo elemento ao topo da pilha, ou se a pilha não existir e estamos apenas criando ela do zero, criar a pilha em primeiro lugar seria empurrar. E o pop, que em termos de ciência da computação, que é a que a gente usaria para remover o elemento adicionado mais recentemente no topo da pilha. Certo, então vamos ver ambas as implementações. Tanto baseadas em array quanto em lista ligada, a gente vai começar com base em uma matriz. Então aqui está a ideia básica de como seria uma estrutura de dados de pilha baseada em array. Temos uma definição digitada aqui. Dentro disso temos dois membros ou campos de estrutura. Temos a matriz e novamente eu estou usando o valor do tipo de dados arbitrário. Portanto, você pode ser qualquer tipo de dados, um char ou um dado que você criou anteriormente. Portanto, temos uma matriz de capacidade e tamanho, capacidade sendo uma constante definida em peso, talvez em outro lugar no nosso arquivo. Portanto, observe que com essa implementação específica, estamos nos limitando, como normalmente ia acontecer com arrays, que não podemos redimensionar dinamicamente, onde tem um número certo máximo de elementos que a gente pode colocar na nossa pilha. Nesse caso, são elementos de capacidade. Também acompanhamos o tamanho da pilha. Aqui a gente faz a pergunta, qual elemento foi adicionado mais recentemente à pilha? E a gente acompanha isso em uma variável chamada top. E tudo isso é agrupado em um novo tipo de dado chamado pilha, o stack. E em vez de criar esse novo tipo de dados, podemos tratá-lo como apenas qualquer outro tipo de dados. Podemos declarar stack s e assim poderíamos fazer int x ou sha-y. E quando dizemos stack s, o bem que acontece para a gente é que temos um conjunto de memória reservado. Nesse caso, a capacidade que aparentemente decidir é 10, porque tem uma única variável do tipo pilha que contém a recuperação de dois campos. Uma matriz, nesse caso, será uma matriz de números inteiros, como é o caso da maioria dos meus exemplos. E a outra variável inteira é capaz de armazenar ao topo o elemento adicionado mais recentemente à pilha. Assim sendo, uma única pilha do que acabamos de definir se parece com isso aqui. É uma caixa contendo um array de 10, que serão inteiros, nesse caso, e uma variável inteira ali em verde para indicar o topo da pilha. Para definir o topo da pilha, a gente apenas diz s.top. É assim que acessamos um campo de uma chamada de estrutura. stop igual a 0 efetivamente faz isso na nossa pilha. Então, de novo, temos duas operações que podemos realizar agora. Podemos empurrar e podemos usar o pop, que é tirar. Vamos começar com push, que mais uma vez é empurrar, é adicionar um elemento ao topo da pilha. Então, o que a gente precisa fazer nessa implementação baseada em array? Bem, em geral, a função push vai precisar aceitar um ponteiro para a pilha. Então, pare um segundo e pensa nisso. Por que a gente ia querer aceitar um ponteiro para a pilha? Lembre-se dos vídeos anteriores sobre o escopo variável e ponteiros. O que aconteceria se apenas enviasse uma stack s como parâmetro? Então lembre-se que quando a gente faz isso, a gente está criando uma cópia quando a gente passa para uma função. A menos que a gente use os ponteiros. E aí sim ela vai interferir diretamente no nosso stack. Então essa função push precisa aceitar um ponteiro para a pilha para que a gente possa realmente mudar a pilha e fazer ela ser aplicada, a mudança. A outra coisa que o push provavelmente deseja aceitar é um elemento do tipo de dado de valor, qualquer que seja ele. Nesse caso, no nosso caso, é um inteiro que a gente vai lidar com ele, que a gente quer adicionar ao topo da pilha. Então a gente tem dois parâmetros. E o que a gente vai fazer agora dentro do push? Bem, simplesmente vamos adicionar esse elemento ao topo da pilha e em seguida alterar onde está o topo, que é o valor do novo topo. Portanto, é assim que uma declaração de função para push pode parecer em uma implementação baseada em array. Mais uma vez, não é uma regra rígida e rápida de que você pode mudar isso de várias maneiras diferentes. Talvez este seja declarado globalmente e assim nem precisa passar como parâmetro. Novamente, este é apenas um caso geral para push e há diferentes formas de implementar ele, mas nesse caso aqui, nosso push vai receber dois argumentos, um ponteiro para pilha e um elemento do tipo de dado de valor qualquer que seja, no nosso caso, inteiro. Então, declaramos s, dizemos s.top é igual a 0 e vamos colocar o número 28 na pilha. O que é que isso significa? Bem, atualmente o topo da pilha é 0, então o que basicamente vai acontecer é que vamos colocar o número 28 na localização 0 do array, bem direto, certo?
E esse foi o topo, e agora a gente está pronto para ir para a próxima etapa, que é mudar qual vai ser o topo da pilha. Assim, da próxima vez que inserimos um elemento novo, a gente vai armazenar a localização do array, provavelmente que não é 0. Também não queremos sobrescrever o que acabamos de colocar lá. Então vamos apenas mudar o topo para 1. E faz mais sentido fazer desse jeito. Agora vamos dizer que a gente quer colocar outro elemento na pilha. Digamos que queremos empurrar o 33. E vamos colocar o 33 agora no lugar da matriz do número 1. E em seguida alterar o topo da nossa pilha para ser a localização da matriz número 2. Então, se da próxima vez que queremos colocar um elemento na pilha, ele será colocado no local 2 do array. E vamos fazer isso mais uma vez. Vamos tirar 19 da pilha. Colocaremos 19 no local 2 do array e mudaremos o topo da pilha para o local 3 do array. Portanto, se da próxima vez que precisamos fazer um push, a gente vai estar pronto. Então tá, isso foi o push em poucas palavras. E o pop? Bem, o pop é literalmente a contraparte do push. É como a gente vai remover os dados da pilha. Em geral, o pop precisa fazer o seguinte. Ele precisa aceitar um ponteiro para a pilha, novamente no caso geral. Em algum outro caso, você pode ter declarado a pilha globalmente. Nesse caso, não precisa passá-la porque ela já tem um acesso a ela como uma variável global. Mas então, o que é que a gente precisa fazer? Estamos incrementando o topo da pilha em push, certo? Então, provavelmente, vamos decrementar o topo da pilha em pop. E é claro que também vamos querer retornar o valor que removemos. Se estamos adicionando elementos, queremos obter elementos mais tarde. Provavelmente queremos armazená-lo para não excluir da pilha e não fazer nada com eles. E geralmente, se estamos empurrando e abrindo aqui, queremos armazenar essas informações de maneira significativa. E assim sendo, não faz muito sentido simplesmente jogá-las ao vento e descartar. Portanto, essa função provavelmente deve retornar um valor para a gente. Então é assim que uma declaração para o pop pode descer lá no canto superior esquerdo. Essa função retorna dados do tipo valor. Mais uma vez, a gente está usando inteiros. E aceita um ponteiro para a pilha como seu único argumento ou único parâmetro. Então, o que é que o pop vai fazer? Digamos que queremos agora remover o elemento da pilha, de S. Então, e lembre-se também que as pilhas são últimas a entrar e a primeira a sair. São estruturas LIFO. Qual elemento será removido da pilha dessa vez? Bem, 19, certo? 19 foi o último elemento que a gente adicionou à pilha quando estávamos empurrando os elementos e, portanto, vai para o primeiro elemento a ser removido. É como se dissesse 28 e depois colocássemos 33 em cima dele e 19 em cima disso. O único elemento que podemos tirar é o 19. Agora no diagrama aqui, o que fiz foi meio que deletar o 19 do array, mas na verdade não é isso que a gente vai fazer. A gente vai apenas fingir que ele não está lá mais. Ainda assim, ele está naquele local de memória, mas a gente vai apenas ignorar ele, mudando o topo da pilha de 3 para 2. Então, se colocarmos outro elemento da pilha, ele vai substituir o 19 agora. Mas não vamos dar o trabalho de deletar o 19 da pilha. Podemos apenas fingir que ele não está lá mais lá e está tudo certo. E é basicamente isso que a gente precisa para remover um elemento. A gente vai fazer de novo. Destaquei em vermelho aqui para indicar que estamos fazendo outra ligação. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então o que é que vai acontecer? Bem, vamos armazenar 33 em x e vamos mudar o topo da pilha para 1. Então agora se colocamos um elemento na pilha, o que a gente vai fazer agora é que vamos sobrescrever a localização da matriz número 1. Então aquele 33 que foi meio que deixado para trás e que fingimos não estar mais lá, vamos apenas esmagar ele e colocar o 40 lá. E claro, já que vimos um push, vamos incrementar o topo da pilha de 1 para 2, de modo que se adicionarmos outro elemento, ele irá para a localização número 2 da matriz. Agora, as listas encadeadas são outra maneira de implementar as pilhas. Essa definição na tela parece familiar para você porque é exatamente da mesma maneira. A única restrição aqui pra gente é como programadores que não temos permissão para inserir ou excluir aleatoriamente da lista vinculada individualmente, que poderíamos fazer anteriormente. Agora só podemos inserir e excluir da frente ou do topo da lista encadeada. Essa é realmente a única diferença. Caso contrário, essa é uma lista encadeada individualmente. É apenas a restrição substituindo a nós, mesmo como programadores, que o transformam em uma pilha. A regra aqui é sempre manter um ponteiro para o início de uma lista encadeada. Essa é, obviamente, uma regra geralmente importante. De qualquer maneira, para uma lista vinculada individualmente, você só precisa de um ponteiro para o head, para a cabeça, para que essa cadeia possa se referir a todos os outros elementos na lista ligada, mas é particularmente importante com a pilha. Então, geralmente, você realmente deseja que esse ponteiro seja uma variável global. Provavelmente será ainda mais fácil assim. Então, quais são os análogos de push e pop? Certo, então empurrar novamente e adicionar um novo elemento à pilha em uma lista vinculada. Isso significa que teremos que criar um novo nó para a gente adicionar a lista ligada e seguir as etapas cuidadosas que descrevemos anteriormente em listas ligadas individuais, simples, para adicioná-las à cadeia sem quebrar ela ou perder ou tornar órfãos qualquer elemento da lista ligada. E isso é basicamente o que aquele pequeno pedaço de texto se resume. E a gente vai dar uma olhada nisso como um diagrama. Tá, então aqui está a nossa lista ligada. Ela contém simultaneamente 4 elementos. E mais perfeitamente, aqui está a nossa lista contendo 4 elementos. E digamos que agora queremos colocar um novo item nessa pilha. E queremos enviar um novo item cujo valor de dados é 12. Bem, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos para o espaço malloc, alocar espaço dinamicamente para um novo nó. E claro, imediatamente depois de fazermos uma chamada para malloc, vamos verificar se é nulo. Porque se obtivermos nulo de volta, haverá algum tipo de problema. Nós não queremos desreferenciar esse ponteiro nulo ou você vai sofrer uma falha de segmentação. Isso não é bom. Então nós temos um malloc seed no code. Então vamos assumir que tivemos sucesso aqui. Vamos colocar 12 no campo de dados desse nó. Agora você se lembra qual dos nossos ponteiros se move a seguir para que a gente não quebre a corrente?
Temos algumas opções aqui, mas a única que será segura de fato é definir o próximo ponteiro para apontar para o antigo cabeçalho da lista, o que em breve será o antigo cabeçalho da lista. E agora que todos os nossos elementos estão encadeados, podemos apenas mover a lista para apontar para o mesmo lugar que new. E agora colocamos efetivamente um novo elemento na frente da pilha. Para pop, queremos apenas excluir esse primeiro elemento, e basicamente o que a gente tem que fazer aqui, temos que encontrar o segundo elemento, que eventualmente vai se tornar o novo head, a nova cabeça, depois que a gente excluir a primeira. Então a gente só precisa começar do começo, avançar 1. Assim que tivermos um avanço de onde a gente está atualmente, a gente pode excluir o primeiro com segurança, e em seguida podemos apenas mover o head para apontar para o que era o segundo termo, e agora o primeiro termo, depois que aquele primeiro nó foi excluído. Então, novamente, olhando para ele como um diagrama, queremos agora retirar o elemento dessa pilha. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, vamos criar um novo ponteiro que vai apontar para o mesmo local da cabeça do head, e a gente vai mover uma posição para frente, dizendo trev igual a trev next, por exemplo. O que avançaria o ponteiro trev para uma posição à frente. Agora que controlamos o primeiro elemento por meio do ponteiro chamado list, e o segundo elemento por meio de um ponteiro chamado trev, podemos deletar com segurança o primeiro elemento da pilha sem perder o resto da cadeia, porque temos uma nova maneira para se referir ao segundo elemento adiante por meio do ponteiro chamado trev. Então a gente pode liberar esse nó, podemos liberar a lista. Então tudo que precisamos fazer agora é mover a lista para apontar para o mesmo lugar que trev aponta. E estamos de volta onde a gente começou antes de dar o push no 12 em primeiro lugar. Este é exatamente onde a gente estava. Então a gente tem uma pilha de 4 elementos e a gente adicionou um quinto. E em seguida a gente removeu o elemento adicionado mais recentemente. Então tá, isso é basicamente, praticamente, tudo que existe para pilhas. A gente pode implementar ele como arrays, você pode implementar eles como listas ligadas, e existe, claro, outras maneiras de implementar também. Basicamente, o motivo pelo qual a gente ia usar uma pilha é para manter os dados de forma que o elemento adicionado mais recentemente vai ser a primeira coisa que a gente deseja recuperar. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.